Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre César Pinares. Sim, ele participou de 2 jogos com a camisa da seleção chilena pelas eliminatórias sul-americanas, inclusive o último foi ontem contra a Venezuela, acabou perdendo, jogou parte apenas da partida, é sobre isso que eu quero falar. E quando que ele volta, né, para o Grêmio? Afinal de contas, ele não teve tempo ainda de estrear com a camisa do Grêmio. Quando é que ele fica à disposição? É sobre isso que eu quero falar. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, passamos dos 68 mil, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. E é claro que hoje, depois do jogo, eu vou botar material e ali por volta, vamos abrir lá por volta de 8 horas uma live, combinado? Aí a gente fala bastante do Grêmio. Bom, deixa eu falar do César Pinares, tá? Ele fez 2 jogos de eliminatórias sul-americanas. Ontem, até durante lá os meus espaços na Rádio TV Bandeirantes, eu dizia, torcedor do Grêmio que não viu o Pinares, que não lembra muito do César Pinares, só tá vendo pelo YouTube, acompanhe os jogos da seleção chilena. Ontem deu tudo errado pro Chile, acabou perdendo pra Venezuela, o Pinares jogou só a primeira parte, teve uma finalização a gol, mas também um chute por cima do gol. O jogo anterior das eliminatórias com a camisa da seleção chilena ele tinha ido melhor, mas eu quero falar assim, não dá para imaginar assim, não jogou bem pela seleção chilena, então, pô, será que o Grêmio errou? Não é isso que está se falando, tá? A minha preocupação é assim, quando que ele volta? Ele chega sexta-feira de volta a Porto Alegre e aí ele se reintegra, dá para dizer assim, ou integra o grupo de jogadores, porque o Pinares, quando foi contratado, o Grêmio tinha saído para fazer um jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense e depois o jogo contra o Cuiabá, lembram? Nesse período que ele chega. Ele chega no final de semana, vai para o centro de treinamentos do presidente Luiz Carvalho sozinho, faz os trabalhos físicos, passa nos exames médicos, assina o contrato, 2 anos por uma renovação possível de um 3º ano e vai se apresentar para a seleção chilena. Aliás, o Grêmio cedeu 3 jogadores para essas 2 partidas de eliminatórias para seleções. Orejuela para a seleção da Colômbia, Kahneman para a seleção da Argentina e o Pinares para a seleção chilena. Bom, o Pinares não teve tempo sequer de treinar com o time do Grêmio, sequer de conhecer os companheiros. Isso vai acontecer a partir de sexta-feira, quando ele volta, se reintegra ao grupo do Grêmio, e eu tô acreditando muito que ele fica à disposição já para a estreia com a camisa do Grêmio contra o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Vamos pegar o seguinte, ó. Nesse jogo da Copa do Brasil de hoje, o Renato não pode usar o Robinho, o Renato não pode usar o Luiz Fernando, que já jogaram pela Copa do Brasil. E o Pinares, porque ainda não tá aí. Imagina, volta no domingo contra o Corinthians. O Orejuela deve estar à disposição, o Kahneman deve estar à disposição, porque o Renato vai ali formar o grupo que viaja depois para jogar na quinta-feira lá no Paraguai, em Assunção, contra o Guarani do Paraguai, na primeira partida, jogo de ida da fase das 8avas de final da Libertadores. Então eu estou imaginando que o jogo contra o Corinthians será fundamental para o retorno dos selecionáveis e principalmente para, quem sabe, o Renato já promover a estreia do Pinares, tá? Nesses 2 jogos de seleção, quem acompanhou vai entender o que eu vou dizer agora. Desde que o Grêmio contratou o Pinares, alguns dizem assim, cara, ele é atacante, cara, ele é meia. Ele é um 10. Não, ele pode até jogar com 10. O 10 clássico para o estilo do Grêmio já tem dono. Já tem dono na camisa, que é o Jean-Pierre, que é um 10 armador, é o 10 pensador. É o cara que vai organizar, planejar a maneira de jogo. O César Pinares, ele até pode jogar como um 10, mas ele não é um armador, ele é um meia atacante, ele é um meia mais agudo, ele é um meia mais ofensivo, ele tem bom chute de perna esquerda, ele se movimenta demais em todas as faixas do campo. Mas o setor do gramado que ele mais se sente confortável para jogar é justamente onde hoje joga o Alisson no Grêmio. O Alisson com alguns diferenciais. O Alisson é mais marcador, o Alisson por vezes é um atacante, quando precisa ser um atacante ele é mais de lado, ele também fecha por dentro. O Pinares é mais movimentação e menos marcação em relação ao Alisson. Mas como o Alisson nesse momento está entregue ao departamento médico do Grêmio e ele não tem a volta garantida sequer para o jogo de domingo para o Corinthians, no máximo ele estaria à disposição, quem sabe, para quinta-feira no Paraguai, e eu acredito que o Renato não vai colocar, tirando ele voltando de lesão imediatamente num jogo decisivo de Libertadores. Eu acredito que sim, o Pinares possa aproveitar ainda esses últimos dias do Alisson no departamento médico e arrumar um lugar para ele jogar no time, atuando por dentro, atuando por vezes mais agudo, mas sendo esse extrema-direita, na função do Alisson. Por isso que muita gente assim, tá, mas então chega o Pinares, agora sai o Jean-Pierre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles podem jogar juntos, eles não são da mesma função.
A função dentro de campo que o Pinares mais se sente confortável é justamente a função onde hoje o Grêmio tem o Alisson, se bem que o Alisson está no departamento médico. Então, passando aqui para trocar essa ideia, quem não viu os jogos do Pinares, o Pinares na seleção chilena, o Pinares na Universidade Católica, ele é de muita movimentação, ele é um cara que chuta muito bem, ele tem uma canhota venenosa, mas ele é mobilidade do meio para frente. Ele não é um meia que arma, ele é um meia que ataca. E ele prefere jogar nessa extrema direita do lado do campo onde está o Alisson hoje, tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Por volta de 8 da noite ali então hoje, pra gente falar tudo de Grêmio, live pra gente falar aqui no canal, tá bom? Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.